Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do Palmeiras. Palmeiras que enfrenta na quarta-feira o Cruzeiro em Minas Gerais. Palmeiras tem duas finais pela frente. Essa partida contra o Cruzeiro, só a vitória interessa. E no domingo fechando o campeonato contra o Fluminense no Allianz Parque. Essas duas partidas aí, Palmeiras precisa vencer para buscar o título brasileiro. E os comentaristas vão debater aí, mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Alô, amigos do Sport Center, o Palmeiras terá pelo menos duas mudanças para o próximo jogo contra o Cruzeiro na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Marcos Rocha, que foi expulso contra o Botafogo, e o Gustavo Gomes, que tomou o terceiro cartão amarelo. O Mike deve entrar na lateral direita e o Murilo deve retornar à zaga. Ele que já ficou no banco de reservas contra o Botafogo deve formar dupla de zaga com o Vitor Reis. Palmeiras ainda tem chances de conquistar o título e o time acredita, mas o clube alviverde precisa de duas vitórias nas rodadas finais e torcer ainda por um tropeço do Botafogo, uma derrota nessas duas rodadas ou então dois empates, mas os palmeirenses ainda acreditando nesse confronto que também é decisivo para o Cruzeiro. A equipe celeste briga por uma vaga na pré-Libertadores no ano que vem. O jogo, no entanto, não terá presença de torcida. O Ministério Público de Minas Gerais sugeriu torcida única por conta da emboscada da torcida organizada do Palmeiras aos torcedores do Cruzeiro no final de outubro. A emboscada que matou um torcedor do Cruzeiro, mas a CBF determinou portões fechados para esse confronto entre Cruzeiro e Palmeiras na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras divulgou nota dizendo que vai acatar a determinação da CBF, mas lamenta que as autoridades de segurança de Minas Gerais não tenham aí um plano de segurança para garantir a presença das duas torcidas no confronto desta quarta-feira. Um provável Palmeiras então para esse confronto contra o Cruzeiro, com o Everton no gol, o Mike, Vitor Reis, Murilo e o Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios e o Rafael Veiga, no ataque Estevão, Rony e o Felipe Anderson. E o Maurício falou sobre esse confronto na penúltima rodada do Brasileiro, jogo fora de casa, sem a presença da torcida. Vamos acompanhar. A mentalidade ainda é positiva, a gente tem que fazer a nossa parte. Independente do que o Botafogo fizer ou não, a gente tem que conquistar os 6 pontos, né? Fazer a nossa parte bem feita e depois ver como que vai ser os resultados deles. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que estar com a mentalidade boa, acreditar até o final que a gente ainda possa conquistar esse título, que é muito importante. Nesse jogo o Palmeiras também defende uma invencibilidade. Desde 2018 não perde para o Cruzeiro. São 7 jogos com 5 vitórias e 2 empates. E aí, Botafogo ou Palmeiras, as chances de título do Brasileirão, segundo a Opta, 73%. Para o Botafogo, 27%. Para o Palmeiras, o jogo pode sair no meio de semana, né? A gente já pode conhecer nesse meio de semana o campeão brasileiro. Zupac, vamos lá. São jogos, obviamente, relacionados. O Botafogo tem o Inter, que não tem mais a motivação no título. O Palmeiras tem o Cruzeiro. Como é que você vê esses dois jogos? O compromisso do Palmeiras pelo Cruzeiro ter mais objetivos é mais difícil, na sua opinião? Não acho, porque o Cruzeiro não está conseguindo render. E não é por falta de urgência. O Cruzeiro jogou uma final há 10 dias. Sim. E jogou muito mal a final contra o Racing. E aquilo era a necessidade de vencer. Então, assim, o Palmeiras é, para mim, mais favorito contra o Cruzeiro do que o Botafogo é contra o Inter. Mesmo sendo o Botafogo campeão da América, mesmo estando o Inter curtindo as últimas rodadas. O Inter está jogando bem, o Inter tem um compromisso com a sua torcida e trazendo para o jogo do Inter de ontem, o Felipe Luiz tem falado isso, do compromisso dos jogadores do Flamengo com o time, com os treinamentos e com a torcida, e como ele, Felipe Luiz, tem sentido dos jogadores do Flamengo um comprometimento pelos últimos jogos, mesmo com a equipe já
encerrando os seus objetivos. Eu imagino que o Roger tem uma expectativa e uma relação similar em relação ao Inter e esse comprometimento. Então, não acho que vai ser diante da sua própria torcida, com a campanha bonita que o Inter está fazendo, podendo, entre aspas, carimbar a faixa do campeão da América, que o Inter vai entrar de boinha no jogo. Não vai... Eu imagino, ou na frente do Palestra Itália? Fala aí, Vini. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Marcelo? Um beijo para você, para os companheiros no estúdio, fã de esportes. Estamos aqui em frente à Academia de Futebol, Palmeiras fazendo o penúltimo treino antes desse confronto contra o Cruzeiro. A situação ficou bem difícil para o Palmeiras, né? Precisa de 2 vitórias e torcer para o Botafogo perder um dos seus 2 jogos contra a Internacional e São Paulo na última rodada, ou então 2 empates, mas o Palmeiras ainda acredita e precisa fazer a parte dele, buscar 2 vitórias contra o Internacional e Fluminense nas rodadas que restam desse Campeonato Brasileiro. Já começa nesta quarta-feira, jogo no Mineirão, sem torcida. Primeiro vamos falar aqui do time do Palmeiras, que terá 2 desfalques certos para esse confronto contra o Cruzeiro. O zagueiro Gustavo Gomes, que tomou o 3º cartão amarelo, e o Marcos Rocha, que foi expulso na partida contra o Botafogo. Então vai mexer na defesa, o Mike deve entrar na direita e o Murilo retornando para a zaga. O Murilo, que já ficou no banco de reservas na partida contra o Botafogo, deve fazer a dupla de zaga com o Vitor Reis. O torcedor espera também uma mudança no ataque, espera que o Dudu tenha novas oportunidades, principalmente no lugar do Felipe Anderson, que foi muito criticado pelo torcedor nesses últimos jogos, mas a tendência é o ataque com o Estevão, o Rony e novamente o Felipe Anderson. Eu disse o jogo sem torcida porque o Ministério Público de Belo Horizonte, de Minas Gerais, determinou torcida única, sugeriu torcida única, mas a CBF definiu portões fechados nesse jogo depois da emboscada que aconteceu no final de outubro da torcida organizada do Palmeiras, a torcida organizada do Cruzeiro, e um torcedor cruzeirense morreu nessa emboscada. Então a CBF definiu portões fechados, o Palmeiras divulgou uma nota dizendo que vai acatar a decisão da CBF, mas lamenta que as autoridades de segurança do estado de Minas não possam apresentar um plano, né, para garantir a presença dos torcedores do Cruzeiro e do Palmeiras. A CBF definiu assim para ter isonomia no campeonato, não beneficiar o Cruzeiro, mas o fato é que cruzeirenses e palmeirenses saem prejudicados dessa decisão, principalmente Cruzeiro, porque o jogo é na casa do time celeste. Então, Palmeiras vai com esse espírito de não desistiu e vai encontrar esse cenário lamentável, sem torcida em Belo Horizonte. Marcela? Certo, Vini, vamos falar sobre isso e também sobre essa luta pelo título. Vamos começar falando sobre a possibilidade ou os portões fechados, então, nesse jogo. Donan, começo contigo. É meio injusto, principalmente com o Cruzeiro, porque é o Cruzeiro que sofre uma emboscada, passando perto de São Paulo, e um torcedor dele, da torcida organizada do Cruzeiro, morre. E aí agora eles não vão contar com o seu torcedor jogando no Mineirão. Totalmente injusto. Para mim é uma decisão absurda, né? E a CBF tomou a frente. Para mim é uma decisão bem esquisita que não soluciona o problema. O principal é esse. O principal que a gente tem que debater é justamente isso. O Cruzeiro está sendo prejudicado esportivamente porque ele não vai poder contar com a sua torcida. E ainda mais uma falta de bom senso muito grande, porque esse jogo representa muito numa briga final pelo título. Nessa briga entre Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras vai ter um campo neutro. Não vai ter uma pressão de uma torcida adversária por ali. É necessário avançar de uma maneira séria e correta para tentar solucionar a violência que assombra o futebol brasileiro. Mas não vai ser dessa forma que você vai trazer essa solução. Pelo contrário. Você vai botar só essa poeira para debaixo do tapete. Então, eu acho que é uma decisão absolutamente questionável da CBF, que acaba favorecendo, sim, esportivamente o Palmeiras. Eu quero a tua opinião também, Breiler, porque assim, a gente está revendo essas imagens, assim, ela é o que há de mais triste no futebol brasileiro. Ela mostra tudo que há de pior
no futebol brasileiro. É muito triste, assim, eu não gosto de olhar para essas imagens. E elas ficaram na minha cabeça durante muito tempo, elas continuam. Né? E da sociedade. Sociedade também, né? Porque o futebol e a sociedade tá tudo ali. Mas é muito triste que a gente consiga ver isso dentro do futebol, porque a gente tenta trazer o futebol para algo lúdico, para algo legal, e a gente vê uma imagem dessa, uma pessoa sendo morta numa guerra entre torcidas. E aí agora acontece o fato dos torcedores do Cruzeiro não poderem ir ao Mineirão para apoiar o seu time. Marcelo, e a gente sabe que no futebol brasileiro, quando ocorre um ato violento de torcida no estádio, o clube é solidariamente responsável e punido. Nesse caso, isso aconteceu. Não foi num jogo do Palmeiras, não foi no entorno do estádio, não foi dentro do Allianz Parque. O Palmeiras também é prejudicado, porque o Palmeiras, se há um dos clubes e uma dirigente que bate de frente contra torcidas organizadas, que não tem aquela relação promíscua ou não tem mais, porque houve uma ruptura, é a Leila Pereira e a direção do Palmeiras. Então, o Palmeiras também entra nessa roda prejudicado por uma decisão e seus torcedores que estão em Belo Horizonte não poderão assistir ao jogo, apoiar o Palmeiras como visitante, por causa de uma atrocidade que aconteceu fora do estádio, fora do ambiente esportivo. E eu vejo que é um vício hoje na história de torcida única. Tudo é solução fácil para os dirigentes. Os dirigentes usam como muleta soluções, como o Donan falou, não resolvem, não atacam o verdadeiro problema, que é um problema social, um problema amplo, que deveria ser discutido com um plano nacional de enfrentamento à violência e encabeçado pelos dirigentes, CBF, dirigentes de clube, e isso não acontece. Então, nesse momento, o que se passa é um atestado de derrota do futebol. E, principalmente, um atestado de incompetência da CBF e das autoridades que não conseguem garantir segurança dentro de um estádio e aí apelam à solução mais tranquila para os dirigentes, que vai ficar ali com a consciência limpa, mas sem resolver o problema. É lamentável que isso aconteça e, naturalmente, os dois clubes, na minha visão, têm direito de reclamar, como o Palmeiras também já protestou por essa decisão. O Palmeiras também, é isso que eu quero saber. O Palmeiras também tem esse direito, porque é uma torcida organizada do Palmeiras, ok. Não tem como o Palmeiras tomar conta de absolutamente tudo. Mas a partir do momento em que uma torcida organizada da equipe, do seu clube, ela causa isso, o clube não deveria ser responsável também, de alguma forma, pelo que aconteceu? Eu entendo a visão do Breler, porque a Leila sempre se chocou muito com essa organizada. Sim. Ela era a favor e depois ela simplesmente rompeu com eles e eu acho que ela está certíssima de romper. Também acho. Assim como o Paulo Nobre rompeu também quando houve uma grande briga entre, inclusive, aquele Palmeiras que depois foi campeão da Libertadores com o time. Tem um choque ali político, há muito tempo isso está acontecendo, é uma mulher de muita coragem, né, de bater de frente. Só acho que esportivamente eu entendo que o Palmeiras acaba também prejudicado, por mais que seja uma maneira menor, porque ele tem torcedores também em BH e tem torcedores do Palmeiras que poderiam ir lá para tentar incentivar. Mas, friamente, é um jogo fora de casa, numa reta final do Campeonato Brasileiro, um jogo crucial, e o Palmeiras vai ter um campo neutro. Não vai ter a pressão de uma torcida adversária, que seria a maioria, 90% do estádio, né, de torcedores do Cruzeiro. Claro. Então, assim, acho que indiretamente, e pensando na parte esportiva no campo e no que esse jogo representa, na dimensão desse jogo para a reta final do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Palmeiras acaba sendo favorecido com essa decisão. Seria mais justo, então, colocar a torcida única, para mim, do Cruzeiro, porque aí você tem uma torcida organizada do Palmeiras que causou todo esse problema. Foi um contragolpe, foi uma vingança. De fato, foi uma vingança de um caso que aconteceu lá atrás. Mas isso é interminável. Isso é interminável dentro desse mundo, né? Esse mundo tão sujo de violência que assombra não só o futebol brasileiro, mas a sociedade. Foi o que a Marcela falou. A gente vê essas imagens e a gente fica absolutamente chocado. Agora, eu discordo dessa decisão de todo mundo fechado, nenhum tipo de torcida ali, porque eu acho que ali é o selo, o carimbo de um Estado que faliu. A segurança pública mas não é vocês capaz acham, então, que tinha que ter torcida do Cruzeiro no estádio? Você acha que tinha que ter a torcida do Cruzeiro no estádio? Nesse caso, é preciso se discutir em profundidade.
vetar torcidas organizadas, a gente sabe que é muito difícil, porque Sim. os membros infiltram. conseguem se infiltrar, há um problema de segurança, não há um cadastro hoje. Algo que o Palmeiras, por exemplo, já faz com a biometria no Allianz Parque. Então, nesse caso, eu vejo o Palmeiras como vítima também, e não no lado esportivo, não entrando nessa parte, mas institucionalmente vítima, porque o que se pode cobrar de um clube e dos dirigentes nesse caso, o Palmeiras já faz. Isso ele faz. Que é não ter relação com a organizada, não alimentar financeiramente, que é se opor muitas vezes e questionar as autoridades para tomarem medidas de segurança. Então, nesse aspecto, na maneira como aconteceu esse confronto, o clube não tem poder de ação. Nesse caso, tem de se cobrar das autoridades, investimento em inteligência para prever esses confrontos, e a gente sabe que essa tragédia vinha se desenhando por causa de ameaças que aconteciam desde o ataque da Máfia Azul. Sabe o que Azul. acontece? Agora eles fecham os portões. E aí a justificativa vai ser, tem que deixar a poeira baixar. Esse tipo de gente não vai esperar a poeira baixar. Daqui a pouco, no ano que vem, ou em 2026, vem de novo uma vingança. É um ciclo que acontece. E cria-se um precedente ruim também, de que quando acontecer novamente, a gente sabe que vai acontecer esse tipo de confronto, entre outras torcidas também, vai se tomar a solução fácil. Não tem torcida. E a gente está caminhando de uma maneira muito ruim, que é, solução, torcida única. Nossa, torcida única não resolve confronto fora do estádio. Agora vamos banir torcida. E daqui a pouco, qual é a próxima medida? Então, não dá para aceitar isso como normal ou como parte ali da solução, porque não é. Pelo contrário, isso só acirra o problema. Não querer enxergar e não querer trabalhar de uma maneira profunda para resolver é algo que torna os dirigentes cúmplices também da violência no futebol. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras. Palmeiras que enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, fora de casa, a princípio com portões fechados. Palmeiras precisa vencer essa partida para chegar no Botafogo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.